Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Santa Missa, o passo a passo da Santa Missa. O que é a Santa Missa, né, para nós? E então, vamos fazer uma pequena oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Santa Missa é o céu na terra. É o ápice da nossa fé. Momento que temos encontro profundo e íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo, onde comungamos corpo, sangue e alma e divindade do nosso Senhor. E aí podemos experimentar a misericórdia e o amor incondicionalmente de Deus em forma plena. A Santa Missa ela é dividida de 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Os ritos iniciais têm o fundamento e a finalidade dos ritos iniciais que procede a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Só tem intuito e finalidade que é colocar os fiéis à assembleia em espírito de comunhão e de forma que estejam dispostos a ouvir atentamente a palavra de Deus e a celebrar a forma digna da Eucaristia. Então, os ritos iniciais, ele tem, né, para poder ensinar as pessoas ficarem receber o Espírito Santo de Deus, né? Faz as orações, ficar em espírito para receber, né, a unção. Depois vem a procissão de entrada, é onde começa literalmente a celebração. Os fiéis, juntamente com aqueles que vêm celebrar a Santa Missa, os ministros, o diácono, o padre, né, já vão entrando na reflexão do tempo litúrgico, ou da festa questão, ou o dia de preceito. Geralmente a procissão é acompanhada por um canto de entrada, mas também pode ser usada uma antífona, proposta no missal romano, no que ela pode ser utilizada, caso não haja ministério de música ou coral. Chegando ao presbitério, o diácono, os ministros saúdam a cruz e o altar, numa inclinação profunda. Eles fazem, né, o gesto assim. Depois disso, o sacerdote, o diácono, beija o altar. E o sacerdote, se for oportuno, se for dia de festa, de preceito, ele incensa o altar depois. Segue a saudação, né? Terceiro, depois o sinal da cruz, que é a invocação da Santíssima Trindade, que expressa principalmente a reunião do povo, e por isso que diz: estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois vem o ato penitencial, oração feita pela Assembleia, juntamente com o sacerdote, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E onde o sacerdote, no tempo pascual, pode também utilizar a aspersão em sinal de absolvição dos pecados da Assembleia. Lembrando que o sacramento da confissão, lembrando que não é o sacramento da confissão, portanto, não alcança os pecados graves. Pensar que está na Santa Missa, que o padre deu absolvição no ato penitencial, que você está livre dos pecados mortais não confessados, a gente tem que tomar cuidado com isso. E não absolve, né, os pecados graves e os mortais, né? Uma oração que pode ser adicionada ao rito da Santa Missa, caso já não tenha sido, é a oração do Kyrie eleison. A famosa oração: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós. Deve ser adicionada na Santa Missa, se não foi feita no ato penitencial, que seja feita por um cântico ou por uma recitação. Logo em seguida vem o Glória. Esta oração do século II não pode ser de maneira nenhuma substituída por outra, a leitura própria do missal romano. Deve ser mantida, inclusive se for utilizada o cântico.
Momento em que exaltamos a Santíssima Trindade. Esse momento que é feito próprio para os domingos, exceto no Advento e na Quaresma. E também é recitado nas solenidades e festas. Então, o Glória, ele não é cantado na Quaresma e no Advento, antes do Natal, né? Não se canta ele. Ele é cantado somente aos domingos e solenidades e festas. Depois vem a oração da coleta. Não tem nada a ver com aquele momento que fazemos a coleta do ofertório. É apenas o nome da oração. Para identificar melhor, é a oração do Oremos, onde o sacerdote faz uma oração do dia direcionada à Santíssima Trindade. É bom lembrar que todo o rito inicial é feito de pé. Então, no início da missa, a gente fica o tempo todo de pé, né? A gente não assenta. Só depois do Oremos que nós assentamos. Aí vem a liturgia da palavra, que é a segunda parte da missa. A liturgia da palavra só tem intuito de nos levar a meditar a palavra de Deus, a vontade de Deus ao nosso respeito, os ensinamentos que a Sagrada Escritura anunciam ao nosso coração. Tudo isso dentro da beleza da liturgia. A liturgia da palavra é composta por 7 momentos, e não só pelos momentos dos leitores das leituras bíblicas. São os momentos: leituras bíblicas, salmo responsorial, aclamação do evangelho, homilia, credo, oração universal. Este momento da liturgia é feito em profundo e espírito de silêncio e meditação. Na hora de ficar conversando, não é hora de ficar conversando nos bancos, transitando dentro da igreja, indo tomar água, indo ao banheiro. É a hora de preparar, porque o próprio Deus vai falar conosco. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Então, quando a gente reza, a gente fala com Deus. E quando a gente lê, né, as Sagradas Escrituras, é Deus que fala com a gente. Então, é um momento profundo de intimidade com Deus. Leituras bíblicas. É um momento onde nós recorremos ao Antigo Testamento. São leituras que se conectam perfeitamente no Novo Testamento, portanto, não são escolhidas de forma aleatória. São leituras importantíssimas que nos levarão a uma reflexão ainda maior sobre aquele ensinamento de Deus que nos dá por meio daquela liturgia diária. Essas leituras, nós recorremos à vida dos profetas e de tantas pessoas citadas no Antigo Testamento, que viveram conflitos, que receberam bênçãos de Deus e que também viveram uma vida de retidão como povo de Deus. Portanto, eles nos ensinam com seus testemunhos a vivermos o nosso tempo. Importante dizer que essas leituras bíblicas, elas são feitas por alguém que tem ministério na paróquia. Geralmente tem equipe litúrgica na paróquia. A igreja indica que esse serviço seja ministerial, um ministério de servir a Deus por excelente, feita da melhor forma após a cada leitura. A pessoa profere aclamação que é respondida pela Assembleia. Então, tem o Ministério de Liturgia, né? Onde as pessoas são escolhidas para fazer as orações. E deve ser... Aí a pessoa, quando termina a leitura, fala, né? Palavra do Senhor. Aí a gente responde, graças a Deus. E também... tem uma outra coisa aqui que eu gostaria de falar. Que a leitura, a primeira leitura, ela é do Antigo Testamento. E a segunda leitura, geralmente, é do Segundo Testamento, né? Porque aí fala, a primeira leitura sempre tem o mesmo assunto
que a leitura do dia, com a segunda leitura e com o salmo. São sempre as mesmas, sabe? Assim, são sequências, são o mesmo assunto. Salmo responsorial. Ele responde a cada leitura e nos leva a uma meditação, ainda maior do que aquela mensagem da liturgia. Geralmente ele é tirado do lecionário, de preferência ele é cantado, pelo menos o refrão. Mas, na ausência de coral, de ministério de música pode ser lido de uma forma mais propícia à meditação e reflexão profunda sobre a mensagem da liturgia que nos passa. Portanto, o Salmo tem esse papel imprescindível de nos levar à meditação da palavra de Deus. Portanto, não pode ser recitado de qualquer maneira. Aclamação do Evangelho. Aquele momento que antecede a leitura do Evangelho é feita de pé, diferente das leituras bíblicas do Salmo responsorial, que são feitos sentados. Canta-se neste momento aleluia, conforme exige o tempo litúrgico. Na quaresma a gente não canta aleluia, né? Essa aclamação, ela é constituída como um rito dessa ação por si, por meio da qual acolhemos o nosso Senhor, que vai nos falar. Por isso recitamos: o Senhor vai falar. Nós acolhemos o próprio Deus, que vai nos falar. Importante falar que no tempo quaresmal, ao invés do cantar aleluia, recitar aleluia na aclamação do Evangelho, nós lemos um versículo ou um verso que antecede o Evangelho. Geralmente esse versículo é proposto no lecionário. Leitura do Evangelho é o ponto alto da nossa liturgia, da palavra. Momento que precisamos manifestar a maior veneração, maior que nos outros momentos, porque vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo aprender com Ele. O momento de prestarmos mais atenção naquilo que nos ensina o nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre nos lembrando daquilo que está em Tiago 1, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, a gente tem que cumprir o que a palavra nos ensina, né? Não é só ouvir e deixar para lá. No momento da liturgia da palavra, e principalmente na leitura do Evangelho, nós não podemos cometer o erro de apenas ouvir, mas pedir ao Espírito Santo força para viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A homilia, também chamada de sermão, proferida pelo sacerdote que celebra ou pode ser delegada ao sacerdote que concelebra. O sacerdote concelebra é quando o padre da paróquia está lá na igreja e tem outro sacerdote junto com ele. Aí ele concelebra, né, junto com o padre. Então o padre pode delegar para ele. É educado da parte do padre passar uma parte para ele, né? Também pode ser feita por um diácono, mas nunca por um leigo. Nenhum de nós podemos fazer homilia na missa. Em algumas ocasiões, o celebrante pode delegar ao bispo, ao padre, que por algum motivo não pode concelebrar naquele dia, mas está na assembleia. E em alguns momentos pode pedir ao bispo, o presbitério, que faça o sermão. A homilia é obrigatória aos domingos e nas festas de preceitos, de forma nenhuma pode ser omitida, salvo com exceções por motivos graves. Depois da homilia, é a mensagem que o sacerdote nos passa. Precisamos fazer e observar um breve tempo para meditarmos aquilo que foi ensinado pelo sacerdote. A mensagem que o sacerdote nos passa é totalmente ligada no que foi lido e meditado na palavra de Deus e sugere ao sacerdote não fuja da essência da mensagem daquele dia. Então o sacerdote não pode fugir da mensagem daquele dia, né? Ficar falando outras coisas que não seja
ali o que falou nas leituras bíblicas. E a gente escuta a homilia sentado, né? Porque enquanto o padre está falando, a gente está sentado e a gente tem que prestar atenção. E ali eu disse ali que o leigo não pode, né, fazer homilia na missa, porque quando é uma celebração feita, né, por algum ministro, ele pode fazer homilia, né? Aí ele faz a homilia, mas aí foi uma celebração, não é uma missa. Na missa, o leigo não pode de jeito nenhum, o padre não pode convidar nenhuma pessoa leiga para fazer isso. Depois vem o credo. É a oração que permite uma preparação para adentrarmos a liturgia eucarística, que é o ponto alto da Santa Missa. Portanto, é uma oração importantíssima, uma oração que tem sua forma aprovada para o rito litúrgico. Ela nos faz recordar e professar grandes mistérios da fé. Nesse momento, ele pode ser cantado, mas geralmente é recitado. E quem faz a introdução é o sacerdote, é a assembleia. Acompanha esse momento, é o fruto de fé. Depois vem a oração universal. A oração que é dirigida pelo sacerdote. Ele faz uma introdução rápida e também profere uma pequena exortação que nos convida a um espírito de oração. E as intenções dessa oração é das necessidades do Santo Padre, da Santa Igreja, poderes públicos, salvação do mundo, enfermos, famílias e outras intenções. As intenções são proferidas do ambão pelo diácono, pelo leitor, pelo fiel leigo. A terceira parte da missa, a liturgia eucarística, né? Liturgia eucarística. A liturgia eucarística é o ápice da Sagrada Missa e é o maior momento da Santa Missa. Em resumo, a liturgia eucarística visa corresponder os gestos e palavras de nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia com os apóstolos. O mais bonito na liturgia eucarística é que nós podemos reviver a mesma graça que os discípulos viveram, ou seja, receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao primeiro momento da liturgia eucarística, que é a preparação das ofertas. As ofertas é o momento onde o sacerdote no altar prepara o próprio altar com o cálice, o corporal. O corporal é aquele paninho que ele estende na mesa, e as ofertas que serão trazidas na procissão do ofertório. O pão e o vinho que se converterão em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento de ofertório é acompanhado por um cântico que acompanha justamente a procissão das ofertas até o altar. Aí o pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote e ele profere as fórmulas que são próprias e estabelecidas pela Santa Igreja. Este momento também o sacerdote pode incensar ou não as oferendas que foram colocadas sobre o altar. Após então, depois de todo esse momento de preparação, o sacerdote purifica suas mãos, lavando-as logo após. Nós temos uma oração sobre as ofertas, onde o padre convida toda a assembleia a orar com ele. Essa oração também é uma oração para a preparação da oração eucarística. A oração eucarística, ela é composta por vários momentos, todos eles grande importância. Esse é um momento que todos ficam de pé. Começam com o sacerdote fazendo esse convite ao povo para que o povo eleve o seu coração, a sua oração, a sua ação de graças. E esta oração nós dirigimos a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo. A oração eucarística, em si, ela exige a oblação dos fiéis. É uma fórmula própria para cada ano litúrgico, mas todas levam para a centralidade da Eucaristia, apontando para o gesto de Jesus e na sua entrega, totalmente por amor a nós. Depois,
tem um momento chamado ação de graças. Muitos pensam que a ação de graças é depois da comunhão, mas o momento chamado de graças é o que precede a oração do santo, que é a oração onde nós proclamamos a santidade de Deus, santidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade do Espírito Santo. A oração de ação de graças é onde o sacerdote, em nome de todo o povo, glorifica a Deus e rende-lhe graças por toda a obra de salvação, todo o projeto de salvação do nosso Deus. Logo após vem o santo, que é o momento onde proclamamos com toda a assembleia a santidade de Deus. Nós nos unimos aos anjos para literalmente louvar a Deus, que é Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lembrando que a maioria das orações da Santa Missa são ditadas pelo missal romano, inclusive as partes musicais da Santa Missa devem seguir à risca as fórmulas, estas orações da Santa Missa. Depois vem a epiclésia. O que é epiclésia? É o momento que nós ficamos de joelhos depois de proclamar o santo e já nos preparamos para o momento que o sacerdote vai consagrar o pão e o vinho e que se torna corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nesse momento nós fazemos invocações chamando a força do Espírito Santo para que justamente os dons que são humanos sejam consagrados e se torne o corpo, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é nesse momento que a gente ajoelha para ele fazer a consagração da hóstia, né? A consagração é o momento onde o sacerdote, pelas palavras e ações, pelo próprio Cristo consagrada, as ofertas as ofertas humanas do pão e do vinho que vão se converter, é o momento da transubstanciação. O momento que convertem de pão e vinho para o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse momento, a hóstia, né, ela é feita de farinha. Antes da consagração, ela é uma hóstia, né, feita de farinha. Aí acontece a transubstanciação. Ela passa de apenas um pedaço de farinha, né, para corpo e sangue de Cristo. Então, o que é a transubstanciação? É a transformação da substância. Se refere àquele momento, o momento que o padre na Santa Missa consagra a Eucaristia, consagra o pão, consagra o vinho e acontece a transubstanciação, ou seja, a substância do pão se transforma na substância do corpo. A substância do vinho se transforma na substância do sangue. Agora o que tem a substância? Essa palavra na teologia significa de essência do ser, natureza do ser. É aquilo que é invisível. Então, antes ela é o pão, né? A hóstia. Aí depois que ela é consagrada, ela passa de pão para corpo de Cristo, né? E de vinho para sangue de Cristo. E depois a essência, o que muda na hóstia consagrada é a essência dela, a natureza dela, né? Ela deixa de ser pão, ela passa a ser corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após a consagração, a igreja reunida faz memória do próprio Cristo e relembra a sua paixão, a sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Esse momento é feito de pé. Logo após a consagração, nós nos levantamos e este momento que nós chamamos de oblação é aquele momento onde nós oferecemos ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que agora se encontra no altar. Já não é mais o pão, né? Já é nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra lá. Depois vem o momento que nós chamamos de intercessão. Por meio da presença do nosso Senhor na Eucaristia, nós elevamos nossas orações em comunhão com toda a igreja,
tanto celeste como terrestre. Nós fazemos esta oração por todos os vivos e por todos aqueles que já foram chamados a participar da vida celeste no céu. Depois nós temos uma oração que é feita somente pelo sacerdote. Ela é chamada de doxologia. Para que saibamos qual é essa oração, é aquela que começa por Cristo, com Cristo, em Cristo, e a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade de Deus Filho, Espírito Santo, toda honra e toda glória, e para sempre. Amém. Quando o padre reza essa oração, a gente não reza, é somente ele. A gente fica calado nesse momento, só o padre que reza essa oração. E aí a gente responde: amém, amém, amém. É a nossa parte, a parte do povo. Tem pessoas que rezam com o sacerdote essa hora e não pode. Nós só respondemos o amém. O restante da oração, somente o sacerdote que faz. Depois o sacerdote convida a fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Esta oração poderosa. Depois temos o rito de paz. Esta oração também é feita somente pelo sacerdote. É uma oração que a Assembleia não faz, e sim o sacerdote. Após esta oração, a comunidade pode ser convidada ou não, convidada a saudar o irmão, ou saudam o que está do lado, desejando a paz. Depois desse momento, da fração do pão, e também o momento que nós cantamos o Cordeiro de Deus, é o momento que o sacerdote coloca uma partícula da hóstia, ou seja, uma parte dela no cálice, para significar a unidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, entoa-se o Cordeiro de Deus, respondido pelos fiéis, e pode ser também cantado. E por fim, o ápice da fé, a comunhão. É o momento que o sacerdote, em silêncio, se prepara e ele comunga o corpo de Cristo. E logo após, os fiéis também participam do corpo do banquete de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o momento altíssimo da nossa fé, onde nós recebemos na alma, no coração, o próprio Jesus. Esse momento, os teólogos católicos vão dizer que é onde nós vivemos o ápice do amor, o ápice da nossa fé. E nem sempre recebemos nas duas espécies, ou seja, no corpo e no sangue. Geralmente recebemos só o corpo, que é a hóstia, também contém o sangue. O que estou dizendo é que nem sempre vamos recebê-las nas duas espécies, ou seja, na nossa igreja mesmo tem. A gente recebe a hóstia e depois a gente molha no vinho, né, que é o sangue de Cristo. Só que nessa pandemia a gente está tendo só uma espécie, não está tendo as duas por causa da pandemia. Logo após a comunhão, nós temos aquele momento de profunda experiência com o próprio Cristo. Momentos que muitas pessoas chamam de ação de graças, nada mais é um daqueles momentos de reflexão e de intimidade com o próprio Jesus, que acabamos de receber. Logo após este, seguimos algumas fórmulas e orações. Nós caminhamos para a quarta parte da missa, que são os ritos finais. Então, agora a gente já está na quarta parte da missa, os ritos finais, né? Os ritos finais são orações próprias do missal romano e também comunicações, se forem necessários, bênçãos especiais, e é nesse momento que somente após nós nos encaminhamos para a nossa casa, né? Para o último ato da missa, que é a bênção, onde o sacerdote nos envia para o mundo, para a nossa casa, para levar-nos a Cristo e que acabamos de comungar. Então, os ritos finais é a bênção final, que a gente vai para a nossa casa, né, onde a gente acabou de comungar. E aí a gente leva nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração para as pessoas que ficaram em casa. Então, agora eu quero falar dos tipos de missa. Eu falei da missa toda, né? O que acontece passo a passo na missa. Agora eu vou falar o tipo de missa.
Tem missa de ação de graças. O devoto solicita que seja celebrada uma missa por uma graça alcançada. Tem missa de defuntos ou de requiem. Pede-se a Deus a intercessão pelo falecido. Missa solene celebrada com vários ministros, com maior duração e solenidade, né? Por alguma festa ou ocasião especial. E tem concelebração. O que é concelebração? Missa presidida por uma só pessoa, no caso em que os outros presbíteros ou bispos presentes, é a forma comum de estes participarem na missa. É a concelebração. Todos se revestem dos parâmetros próprios para a missa e, tornando-se parte do cortejo na entrada, tornam-se lugar no presbitério. Na oração eucarística, os concelebrantes dizem as intercessões da oração eucarística. Então, a concelebração, né, quando tem outros padres que ajudam o padre local a fazer a missa. Agora tem a diferença de Santa Missa para celebração. Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz de maneira incruenta. Maneira cruenta, ou seja, com dor, sofrimento, sem derramamento de sangue, mas é o mesmo sacrifício. Então temos aqui a definição da Santa Missa e veremos a diferença para a celebração da palavra, que faz parte da essência da Santa Missa. Duas grandes partes que fazem necessárias. Então, a Santa Missa, ela é o sacrifício de Cristo de forma incruenta, ou seja, ela está sendo relembrada, né? Não está acontecendo ali no momento. Porque a maneira cruenta, que foi quando Cristo sofreu, né? Quando ele foi crucificado e derramou o sangue mesmo. Na missa, a gente só está fazendo de incruenta, que é relembrando aquilo que aconteceu com ele. Na liturgia eucarística, composta por apresentações das oferendas, né? Prefácio, a gente já falou tudo isso. Agora eu vou falar celebração eucarística. Na missa tem prefácio, oferendas, oração eucarística, santo, né? Tem tudo aquilo que eu expliquei. E na celebração eucarística tem quase tudo aquilo. A celebração eucarística é uma celebração da palavra com distribuição da Eucaristia. É composta da liturgia da palavra e uma pequena parte da liturgia eucarística, que é a oração do Pai Nosso, apresentação do Cordeiro aos fiéis, comunhão eucarística, ação de graça e pós-comunhão. Interessante ter consciência de que há pequenos e, por vezes, desapercebidos elementos que fazem total diferença entre uma e outra. Por fim, podemos perceber que a diferença da Santa Missa e a celebração eucarística, com distribuição da Eucaristia, mas também o essencial entre um e outro, ou seja, a Santa Missa, a oferta. É a vítima que se entrega, né, ao sacrifício, ou melhor, renovação do sacrifício. Na Santa Missa acontece a oferta de Cristo por nós, né? A renovação do sacrifício. E a celebração da palavra, fato esse que não se faz presente numa celebração a oferta do sacrifício, não a vítima. Então, que a missa tem a consagração da hóstia, né? Que é o momento que tem a oferta do Cordeiro de Deus. E na celebração não tem consagração, porque a celebração geralmente é feita por leigos, né? Para quem não tem o sacramento da ordem, então não tem. E também agora eu quero falar sobre o ano litúrgico. Espera aí um minuto. Vou procurar. Ah, não trouxe. O ano litúrgico, ele começa no primeiro domingo da semana
da nossa Páscoa semanal. Ao longo do ano, ele é chamado de ano litúrgico. Desenrola-se os mistérios da vida de Cristo e nós somos alcançados pela graça do Senhor. Desenvolve os mistérios da vida e da missão do mistério pascual de Jesus Cristo, a fim de que Cristo cresça em nós. O coração do ano litúrgico é a Páscoa. Em torno da Páscoa desenvolve-se o primeiro grande ciclo do ano litúrgico. A Páscoa é celebrada anualmente, então celebramos semanalmente a cada domingo, mas uma vez ao ano celebramos anualmente o modo solene da Páscoa do Senhor. Então todo domingo a gente celebra a Páscoa, mas uma vez por ano ela é celebrada, né, de forma assim, que é a Semana Santa, né? Que ela nos relembra o que Jesus passou. Sempre no primeiro domingo de lua cheia, depois de 21 de março, celebramos solenemente a ressurreição de Jesus Cristo. A celebração da Páscoa é preparada por 40 dias de oração, penitência e conversão. O tempo quaresmal, que se inicia na quantidade de cinzas, na quarta-feira de cinzas e termina na tarde da quinta-feira santa. Estes poucos mais de 40 dias de oração, penitência e jejum. Então, a quaresma ela se inicia depois da lua cheia, depois de 21 de março. E ela, aí passa 40 dias e ela se inicia na quarta-feira de cinzas, né? Depois do carnaval, que se chama tempo quaresmal. A cor litúrgica é roxa, nos recorda o caráter penitencial do tempo. A Páscoa é celebrada de modo mais eminente na última semana, a Semana Santa, que se inicia no Domingo de Ramos do Senhor, o domingo em que celebramos a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém e também a paixão do Senhor. Então, nesse domingo a gente celebra, né, a entrada triunfal de Jesus, Domingo de Ramos. Então, dia 21 que a gente começa, depois da lua nova, né, que começa a quaresma, que é na quarta-feira de cinzas. E depois tem o Domingo de Ramos, que celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por isso, a cor vermelha, iniciando a Semana Maior, a Semana Santa. A Páscoa é celebrada pelo Tríduo Pascual, que se inicia na Quinta-feira Santa. Então, o ano litúrgico ele começa na Páscoa, tá? A Semana Santa, a Páscoa é celebrada pelo Tríduo Pascual, que se inicia na Quinta-feira Santa à tarde e se conclui no domingo de Páscoa à noite. Então, a Páscoa, a Semana Santa começa na quinta à tarde e termina no domingo à tarde, à noite. São 3 dias em que celebramos de modo solene o mistério pascual. Vejamos, o primeiro dia do Tríduo Pascual, a Quinta-feira Santa, né? Inicia-se na Quinta-feira Santa à tarde e se conclui na Sexta-feira Santa à tarde. É o primeiro dia do Tríduo Pascual. Neste dia, primeiro, é o dia de 2 celebrações, a Santa Ceia do Senhor e o lava-pés, da Quinta-feira Santa à noite, a instituição da Eucaristia. Na quinta-feira à noite acontece, né, o lava-pés e foi quando Jesus instituiu a Santa Eucaristia, né? Que ele fala, que é a Santa Ceia, que ele fala, esse pão, meu corpo e meu sangue, né? A celebração da paixão do Senhor, do lava-pés, a Quinta-feira Santa à noite, a instituição da Eucaristia. E a segunda celebração é às 15 horas na Sexta-feira Santa, a celebração da paixão do Senhor. Esse primeiro dia do Tríduo é marcado pela entrega, pela instituição da Eucaristia. Jesus que se entrega na Eucaristia, Jesus que se entrega na cruz. Aí é o primeiro dia, né? Começa na quinta à tarde e termina na Sexta-feira Santa à tarde. Aí vem o segundo dia do Tríduo, que é a Sexta-feira da Paixão, dia do silêncio, da sepultura.
Inicia-se ao final da Sexta-feira Santa à tarde e conclui-se ao final da tarde de Sábado Santo. É um dia de silêncio. Jesus está na sepultura. Um dia de penitência, oração, um dia alitúrgico. O que é um dia litúrgico? Não há celebração litúrgica na vida da igreja. É um dia de silêncio, de oração e de vigilância. Então, na Sexta-feira Santa, não temos missa, só temos o beijo da cruz que eles falam às 3 horas da tarde, uma celebração. A gente comunga, mas não há consagração de hóstia neste dia, não tem missa neste dia. Então, os padres já deixam as hóstias consagradas para dar na sexta-feira. E não é uma missa, é uma celebração que eles falam que é o beijo da cruz. A gente beija a cruz de Cristo. Terceiro dia é o do Tríduo Pascual. Inicia-se no sábado santo à tarde e conclui-se no domingo à noite. É o dia da ressurreição. A grande celebração da vigília pascual. É o sábado à noite com a bênção do fogo novo. Nesse dia, à noite, né, na missa do galo, que eles falam, né, tem a bênção é do galo? Ai, não me lembro. A missa à noite, né, que tem aí, ele faz a bênção do fogo e da água. A bênção da vigília da palavra de Deus, a bênção da água batismal, a renovação do batismo, a celebração da Eucaristia. Terceiro dia, a celebração da ressurreição e mais a segunda missa da Páscoa pela manhã. Terceira missa da Páscoa à noite e assim por diante. Então, no sábado à noite, né, tem a bênção da palavra, da água, da renovação do batismo. E no domingo de manhã já é a missa da Páscoa, né, que Jesus ressuscitou. Então, o Tríduo Pascual é o coração do ano litúrgico. Com 3 dias grandes que celebramos desde a instituição da Eucaristia, passando pela agonia da morte na cruz e chegando à ressurreição do Senhor. A igreja prossegue alegre, chegando à celebração da Páscoa. Agora a cor litúrgica é branca. Então, no período pascual, a cor litúrgica era vermelha. E agora a cor litúrgica já é branca, porque é dia de festa. Então, a gente usamos a cor branca nas festas. A festa, a alegria, a solenidade prossegue por mais 8 dias, a 8ª da Páscoa, e que celebra com a mesma alegria e mesma solenidade da Páscoa do Senhor. E por mais 50 dias no tempo pascual, culminando no domingo de Pentecostes. Há alguns dias, Jesus é elevado aos céus em glória e de lá nos envia o Espírito Santo, o grande dom da igreja, o dom prometido. 50 dias depois da Páscoa, celebramos o domingo de Pentecostes. Aqui está o primeiro grande ciclo do ano litúrgico, o ciclo da Páscoa. Então, o grande ciclo litúrgico da Páscoa. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, né, acontece Pentecostes, que eu já falei, que é quando o Espírito Santo vem sobre Maria e os apóstolos no cenáculo, em forma de línguas de fogo, né, em larvas de fogo. E aí todo mundo ali começa a falar em línguas diferentes. E uma vez por ano, a igreja celebra a Páscoa do Senhor e da Páscoa nasce todo o ano litúrgico. Ao longo de um ano, perpassamos e celebramos hoje, pela força do Espírito, o ministério da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim Cristo vai sendo formado, gerado e cresce em nós. Somos assim configurados a Jesus Cristo. E o primeiro e maior ciclo do ano litúrgico é o ciclo pascual. O outro grande ciclo do ano litúrgico é o do Natal, o Advento. A cada ano, em 25 de dezembro, como uma data convencional, celebramos o mistério da encarnação, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A ainda maior solenidade do ano litúrgico, a solenidade do Natal, é celebrada por 4 semanas, o tempo do Advento.
nos recorda as vindas do Senhor. Primeiramente, nos recorda que o Senhor virá um dia em glória para onde há de julgar os vivos e os mortos. A cada Eucaristia, clamamos: Vinde, Senhor Jesus. A cada vez que rezamos a oração do Senhor, venha a nós o vosso reino. Então, o tempo do advento é aquele que vem nos recordar, em primeiro lugar, que o Senhor virá um dia em glória e é preciso estar vigilante, estar preparado. Não sabeis o dia ou a hora que o Senhor virá. Mas o tempo do advento nos recorda também, se ele não vem em glória, ele vem no Santo Natal. Por isso, é preciso preparar o coração, que o Deus menino vem nos visitar no Natal. O advento nos recorda que o Senhor Jesus continua a vir e ele virá. Ele continua a vir presente no rosto de todo ser humano, principalmente no rosto dos pobres e sofredores. E vem no nosso encontro, nos enfermos, naqueles que precisam do nosso amparo, do nosso alento. Então, todo ano, Jesus vem, né, no Natal. A gente espera um dia a volta de Jesus. E enquanto ele não vem, a gente espera por ele no Natal, que ele vem nos visitar, vem nos ver. Então, ele vem através de onde? Do rosto dos pobres, das pessoas necessitadas. Muitos estão necessitados de uma palavra, de um sorriso, de um abraço, né? Assim, o tempo de 4 semanas na cor roxa, o advento. Então, o advento é na cor roxa. A igreja nos prepara para acolher o Senhor Jesus no Santo Natal, tempo de vigilância, tempo de preparar o coração. Na noite santa do Natal, celebramos o mistério da visita de Deus, o mistério do Santo Natal. Essa celebração prossegue por mais 8 dias, solene e alegre, a oitava de Natal, e por mais algumas semanas até o batismo do Senhor. Aí estamos celebrando o tempo do Natal. Ao longo do Natal, as outras celebrações, as solenidades da Sagrada Família, da Santa Mãe de Deus, Santa Maria, nossa padroeira, e da Epifania do Senhor. E, por fim, a festa do batismo do Senhor, que dá início ao seu ministério. E esse é o segundo grande ciclo do ano litúrgico, o ciclo do Natal. Então, os dois grandes ciclos do ano litúrgico é a Páscoa e o Advento, né? E o Advento, ele termina, por fim, na festa do batismo do Senhor. Ele termina em janeiro. Me parece que é mais ou menos dia 20, por aí. Que ele termina. Aí começa os dois grandes ciclos, né? A Páscoa e o Natal. Aí, entre esses dois ciclos, tem o de tempo comum, que é chamado de tempo ordinário ou tempo comum. Ao longo desse tempo, com a cor litúrgica, é a verde. Então, na Semana Santa, a gente usa a cor vermelha, né? E depois que acontece a ressurreição, nos dias de solenidade, a gente usa a cor branca. No Natal, a gente usa a cor roxa, né? E o tempo comum, a gente usa a cor verde. Tem mais tempo comum, né? Ao longo desse tempo, com a cor litúrgica verde, a esperança da caminhada, do discipulado. Nós caminhamos com Jesus no seu ministério e na sua vida pública. Somos formados como discípulos do Senhor e à mesa da palavra. O tempo comum nos convida a ter um termo ouvido de discípulo, que vêm e se formam na escola de Jesus, escola do discipulado. Ao longo do ano litúrgico, há outras celebrações, solenidades, festas, memoriais, mas todas elas, mesmo quando celebramos a Virgem Maria, que ocupa um lugar especial na história da salvação, e no ano litúrgico, mesmo quando celebramos São José, os santos apóstolos e todos os santos, nós celebramos em referência ao ministério de Jesus Cristo. O ano litúrgico tem como o coração de Jesus Cristo e o ministério da sua vida.
missão e paixão. Então, o tempo comum, ele tem 2 vezes no ano. Ele tem quando termina ali o advento, né, no batismo do Senhor, aí começa o tempo comum, que vai até na quarta-feira de cinza, que começa o tempo o tríduo pascual, né, que começa a quaresma. Aí o tempo comum vai até ali. Depois que termina que termina a ressurreição de Jesus, que usa branco e tudo, aí começa o tempo comum de novo, que vai até 21 de dezembro, mais ou menos, onde começa o advento, entendeu? Então, deixa eu ler a última frase aqui. O ano litúrgico tem como coração de Jesus Cristo e o ministério de sua vida, missão, paixão, morte e ressurreição. Assim, ao longo de um ano litúrgico, nós somos inseridos nos mistérios de nossa salvação. Somos configurados a Jesus Cristo. Somos configurados ao Senhor e aos mistérios salvíficos, ao mistério de nossa redenção. Assim, a igreja é pedagogicamente, espiritualmente, sacramentalmente nos faz participar dos mistérios de nossa redenção. O ano litúrgico se divide em 3, né? Ciclo da Páscoa, que é roxo e branco. Ciclo do tempo comum, que é verde. E ciclo do advento, que é roxo. Bom, eu espero que você tenha entendido o ano litúrgico, que é meio um pouco complicado, mas dá beleza para entender, sabe? E também na nossa missa, né, tem muitos gestos e muitos símbolos, né? Aí isso fica para depois. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode me enviar dúvida, tá? Eu estou à disposição. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Então, fique com Deus e um beijo, tá?